A situação do Remo, de fato, não tá fácil. Inclusive, a repercussão, né, na mídia paraense começa a tomar conta desse momento do clube. Eu vi uma fala do Abner agora há pouco, que é um dos repórteres referência aí, né, do estado do Pará, falando justamente sobre essa questão e da dificuldade. Ele diz que ele torce para o clube se manter na primeira divisão, mas que para ele o clube de fato já está rebaixado. Vamos ver um pouco dessa repercussão. Quero mostrar ainda nesse vídeo qual é uma pontuação aí de esperança para o Remo, para o time fazer aí no primeiro turno. E quero, claro, também dar os meus pitacos, né? Por que não? Então fique comigo até o final do vídeo, não deixem de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Quer apoiar o nosso conteúdo? Na descrição do vídeo aí tem um produto e o produto que eu uso, tá? Eu coloquei um foninho aí, ó, que é o meu foninho melhor custo-benefício. Esse é o melhor fone que eu já tive até hoje, que é o QKZ AK6, menos de R$ 30, você compra o melhor fone custo-benefício. É o que eu uso, então por isso que eu coloquei na descrição do vídeo. Comprando ele, inclusive eu recebo uma comissãozinha que você vai estar apoiando aí o nosso trabalho e o nosso conteúdo. Bora ao que interessa. O Remo, eu já disse nas minhas lives, e já disse na Rádio Liberal também, por sinal, parabéns à TV Liberal pelos 50 anos, comemorados hoje, que o Remo ele subiu no pior momento que existiu para a primeira divisão. O Remo não estava pronto, o Remo não está pronto e não vai ficar pronto esse ano para estar na elite do futebol brasileiro. Vocês viram o que foi levar uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro? Uma coisa é você levar uma Copa do Brasil quando ela já é feita para se jogar um gigante contra um pequeno. E para o Brasil nós somos pequenos. Para o Brasil nós somos pequenos. Como torcida, nós somos um dos maiores e mais apaixonados do Brasil. Mas a torcida ela não veste a camisa, ela não pega a bola, ela não faz gol. Perfeito? Vocês viram a vergonha que nós passamos? É o que a gente tem para oferecer. Baianão e Curuzu para uma Série A de Campeonato Brasileiro quando o Mangueirão não puder, que ele virou uma arena. Fomos chamados de grama de jardim, foi mostrado o setor de arquibancada. Vão lá dar uma olhada na live de um canal fantástico que tem em BH, que fala só do Cruzeiro. Eu esqueci o nome do repórter, que era da Itatiaia, e depois fez o canal dele, tem quase 500 mil de inscritos. Samuca TV. Vai lá ver a abertura da jornada deles. O que eles falaram lá a respeito das cabines do Baianão, do gramado do Baianão, que você treina no Baianão e você vai jogar no Baianão, numa cidade que chove todo dia, não choveu nem ontem nem hoje, pelo menos que eu tenha visto. Ainda bem, o solzinho gostoso, foi até para o Cumbu. Galera, o Remo, simplesmente, ele não estava preparado. O Remo, por um acidente, chegou à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele nem era o melhor quarto time do campeonato, mas se fez o melhor quarto time quando essa torcida empurrou, quando a grana apareceu e quando o Guto maestralmente levou esse time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Todos os envolvidos nessa subida continuam dentro do clube do Remo. Só que agora é diferente. É no desconhecido, como curiosos, porque nenhum dos dirigentes do Remo tem lastro para estar numa primeira divisão hoje. Hoje não tem. Mas espera aí, Abner. São falas assim muito fortes, né? E de alguém que conhece, né, o dia a dia do clube. Isso demonstra que a dificuldade do clube está muito além, né? E os números já vêm refletindo isso. No meu canal principal eu até fiz um conteúdo sobre o que o Remo precisa fazer. Inclusive, com a fala do Abner, todos os créditos aí para ele, né? Ele deixa bem claro, e eu quero deixar claro aqui para vocês também, que ele está torcendo pela permanência, mas ele esclarece, né, sobre a situação do Remo e a dificuldade de se manter na Série A, críticas externas e tal. Então ele pontua, faz um comentário, na minha opinião, na razão, tá? Então é isso, dando todos os créditos a ele. Então o Remo está no lugar que cabe a ele no momento. No meu ponto de vista, cara, dinheiro, ele não aceita desaforo, não é isso que dizem? E a Série A
não aceita falta de estrutura e baixo investimento, cara. Não aceita, irmão. Não aceita. E não vem com história, e não vem com conversa. E o Mirassol fez o caminho inverso. Ele se estruturou, veio de fase em fase. Ele joga... O estadual dele é uma Champions League perto do nosso estadual. E aí ele chegou na Série A. E no meu material que eu fiz no meu canal principal, eu falo sobre o número que o Remo precisa se apegar para ser, de certa forma, uma esperança para a manutenção. Ou seja, primeiro tem que arrumar a casa, né? Arrumar a casa, foram muitas decisões erradas, isso aí que o Abner falou, né? As movimentações do Remo demonstrou bastante que a galera não tem experiência e nem tem o famoso network mesmo, para chegar em prateleiras corretas. Não precisa ser aquele jogador famoso, aquele jogador badalado, mas tem aquele jogador que quem é do meio sabe, fala, aquele cara aí ainda não tem tanta minutagem, mas ele é padrão Série A. Ou então buscar um movimento parecido com o que o Mirassol fez em 2025, né? Buscar atletas com lesões baixas, atletas que já haviam rendido algo em prateleira de Série A, ou atletas que tinham uma margem de crescimento. Eu vi que o Remo acabou indo buscar atletas de Série B, atletas que já não vinham mais rendendo na prateleira de Série B, atletas que já estavam sendo descanteados na Série B, e aí que tá o erro, achando que eles poderiam fazer a melhor temporada da vida deles. Fazendo um movimento parecido até com o que fez em 2025, que foi uma estratégia de trazer alguns atletas com histórico de lesões, porém atletas que rendiam na prateleira de Série B, olha só, e fazer ao máximo com que eles não se lesionassem e rendessem, e deu certo. Nós tivemos o Pedro Rocha, por exemplo, que tinha histórico de lesão, no Remo não teve, e acabou a grata surpresa de um Pedro Rocha desse fazer a melhor temporada, não só, né, da carreira dele, né? Ele fez a melhor temporada da carreira dele, mas na Série A, o sarrafo sobe até nessas tomadas de decisão. E nem sempre aquela estratégia da Série B vai dar certo na Série A. Ainda, né, tivemos uma estratégia sendo feita de uma forma diferente, né? Então, para fazer a mesma estratégia de 2025, teria que pegar jogadores da prateleira de Série A, mas que não vinham rendendo na Série A, e não foi o que o Remo fez. Aleph Manga tem tempo que não é de Série A. O Vitor Bueno, Male, né, também não estava na prateleira de Série A. Cara, já, né, um jogador que ainda estava uma progressão, mas tecnicamente acho que para uma Série B cabe, mas para uma Série A não cabe. Sem falar em várias outras tomadas de decisão. Mas vamos para o número mágico que precisa buscar o Remo se quer ainda manter uma esperança lá no segundo turno. 15 pontos. Mas por que 15 pontos? Eu vou deixar o link, né, aqui nesse vídeo, que é um vídeo que eu fiz de dados, né, mostrando ali as últimas 6 edições do Campeonato Brasileiro, como é que estava a zona do rebaixamento na virada de turno. Acho que é muito importante, você que é torcedor do Remo, dar uma conferida lá nesse material. Esse material ficou bem bacana. E lá tem um número, né, que o Remo precisa buscar, que é 15 pontos, mas eu explico lá, né, os 15 pontos, qual que é o próximo número que seria interessante. Faltando aí 6 rodadas para terminar o primeiro turno. Ou seja, precisaria vencer 2 jogos e empatar 1. Mas dá uma conferida nesse vídeo lá que vale muito a pena. Outra questão que me preocupa é que o Remo vai para a Série A, né, vai pegar uma cota financeira interessante. Era melhor ter feito um risco do seguinte, deixar claro para a torcida, nós vamos ter muitas dificuldades em se manter na Série A, porque nós vamos trabalhar com uma folha baixa, 2,5 milhões e tal, uma folha até menor do que a folha que nós fizemos na Série B. Mas por quê? Porque a gente quer pegar a cota financeira que nós vamos receber e melhorar a nossa estrutura. Inclusive um pouco parecido do que o time que é o meu rival aqui, no estado de Goiás, tem feito, que é o Vila Nova. O Vila Nova tem aquele dinheiro da Liga, né, que receberam ali e tal. O Vila Nova pegou boa parte, né, uma parte daquele dinheiro bem grande e colocou em estrutura, colocou em CT e tal. E quando perguntava, né, para o Vila, o presidente Hugo Jorge Bravo, que até lá estava, agora é o vice-presidente, ele falava assim, não, eu preciso estar preparado. Quando a Série A vir, eu estou preparado. Inclusive, em 2025, ele fez uma entrevista falando justamente isso. Série A,
Se vocês quiserem a gente aí, né? Claro que a gente vai batalhar do lado de cá. Mas agora, vergonha a gente não passa mais. Então eu acho que, casando toda essa fala do Abner aí, em cima da exposição externa que aconteceu na Samuca TV, eu estava assistindo, eu gosto bastante do conteúdo do Samuel Venâncio também, é uma referência pra gente que é gerador de conteúdo, pela ascensão dele no ramo. Então, hora ou outra, todos os criadores de conteúdo acabam que tá absorvendo alguma coisa dele lá, e eu estava, né, assistindo a jornada deles lá. E mostra mesmo tudo ali, setor de visitante e tal. De fato, tem uma exposição. Então é para sair muito dessas questões de exposições, mas precisa levar como uma crítica construtiva, até o próprio torcedor. O próprio torcedor não pode se doer, precisa entender o momento e saber cobrar quem é que tem que ser cobrado e entender bem o momento do clube. Seria interessante juntar os cacos e buscar manutenção na Série A. Tem como? Acho que é muito difícil, né? De fato, aí é o que o Abner falou, muito difícil mesmo. Mas tem que correr atrás, né? Para ver o que dá para fazer. Nós já vimos aí times com 15 pontos fazer ótimos segundo turnos. Por que não ser o Remo, por exemplo? Beleza, pessoal? Então é isso. Resolvi trazer essa fala do Abner. Achei uma fala forte, porém uma fala sincera. É isso, né? E faz parte. Às vezes, essa crítica construtiva precisa acontecer. Agora é quem escutá-la, né? Tanto o torcedor e tanto a diretoria, entender e levar ela, de fato, como uma crítica construtiva. Porque tem um futuro, né, pela frente aí, para aproveitar as críticas, não só do Abner, mas várias que vem acontecendo aí, para poder levar como uma melhoria para o clube, para novos momentos e, quem sabe, continuando até na Série A. Beleza, pessoal? Então não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Coloque aí nos comentários que você me diz, né, do momento do Remo. O que o Remo precisa fazer para se manter na Série A. Não deixe de conferir o nosso vídeo lá, vou deixar aqui na descrição também. Beleza? Tamo junto então. A melhor forma que vocês têm de dar uma força pro nosso conteúdo é curtir, se inscrever e compartilhar. Essa aí é a forma mais top. Mas você também pode adquirir, né, o fone, aí, o produto que eu vou deixar na descrição. Ou também, através aqui do nosso QR Code, a partir de R$1, você consegue dar aquela força para a nossa geração de conteúdo. Inclusive a camisetinha do Remo, ó, tá ali, ó, tá ali. Beleza? A torcida que abraça muito a minha causa, desde o meu canal principal, agora nesse canal secundário. Então, muito obrigado à torcida do Remo. Tamo junto e até o próximo vídeo.